Aí vem o Flamengo. Inclusive, agradecer também a Lívia Bomediano, que estava na nossa live ontem também lá, comparecendo. Minha irmã. Show de bola. Mas, vamos então falar de Flamengo aqui. Desculpa, Mariana, não foi a nossa intenção, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Vamos lá. Henrique, o que dizer do Mingau, que empatou com o Internacional? Falei intencional, para poder rimar no final. Ah, moleque. Rima com a cabeça de todo mundo que está pensando nesse momento. Não, o que foi? Não entendi. Do meu dedo. É isso que ele queria dizer. Pô. Não, rima com a cabeça que a gente está pensando. Também. Estamos aqui. Deixa eu ver se acontece aqui uma coisa. Que normalmente eu deixo aqui atrás um fundo que tem a ver com a minha participação. Mas eu fui ver hoje, só porque eu tô com camisa regata, deixa eu ver se acontece de novo. Eu meio que perco o braço. Aí eu fiquei agoniado. Eu digo, não, vai ficar normal mesmo. Me deu gatilho na hora. Eu tava com a cara bem assim na altura dos caras entregando. Hoje você tá meio Johnny de regata. Tá com a mesma regata praticamente. Um pouquinho maior só. Johnny ia ficar tão lindo com minha regata. Não, e o pior, ô Henrique, é que. Mas eu não tenho o bumbum de Johnny, que de vez em quando aparece aí. Ah, isso é verdade. Atrás, né? Essa questão da regata, ela tá emendando com o encosto da cadeira, parece que você tá assim, ó. O trapézio, né? Tô malhando, né, ué? Trapéziozão aqui, ó. Ajustado no Photoshop. Mas nem o Schwarzenegger tem, mas vamos aí. Não, aí já seria. Bomba? Não, aí é aquele. O do desenho infantil. Bomba. Não, o Corcunda de Notre Dame. Aí já não é trapézio, galera. Nossa, mas tá dessa altura? Dessa o Quasímodo? Meu Quasímodo. Eu tenho bico de papagaio, mas aí já é muito, Mas a gente quer falar do Flamengo, né? Vamos falar do Flamengo. Se puder, estamos agradecendo, galera. Não sei se vocês topam. Não, é interessante que vocês me interrompem. Eu que fico calado a live todinha, vocês vêm me interromper. Isso é verdade. E agora fica. Deus tá vendo. Tô bravo contigo. Mas fale do Flamengo. Mas em algum momento essa piada vai finalizar ou vai só o... Tá bravo comigo? Tem punch. Tá. Vamos construir. Porque, aproveitando, e aí não pensei no punch. O senhor Tom Rabaioli também está bravo comigo, da Rádio 1909. Eu quero pedir desculpas aqui, né, em plena live, porque o senhor Gabriel Rodrigues me pediu um áudio para passar lá durante a live, falando sobre como vinha o Flamengo e tal. E assim, não é que foi de forma intencional, mas em algum momento eu falei que o Inter começaria com 6 pontos a menos, porque perderia as 2 para o Flamengo, e ele não gostou muito. Não consegue, né, Moisés? Mas é porque saiu, né? Não... Claro. Arrogante, nunca mais aparece aqui. Eu acho que ele não gostou muito do meu comentário, né? Não quer me ver nem pintado de vermelho e preto. Acontece. Mas aí ontem tivemos Flamengo e Inter. Confesso que estou um pouco decepcionado com o Colorado, sim, porque o Colorado ano passado jogou muito nos jogos contra o Flamengo, de pau a pau, né? Todo mundo viu. E esse ano o Inter veio meio que na retranca, para jogar só no contra-ataque, tanto que faltou. A maior parte do jogo foi um ataque contra a defesa. Eu fui assistir, óbvio, queria que o Flamengo ganhasse, lógico. Mas é muito melhor quando você ganha com um jogo bonito. Também o jogo não foi bonito. E aí, falando em decepção, não só com o Colorado, mas também com o senhor Felipe Luiz, mais uma vez falando, que não sabe ainda mostrar variação tática. Nós estávamos desfalcados. Oi? Olha o tacho começando a esquentar. Esquenta o óleo. Nada. A fala é a mesma. Agora, a diferença é que agora é no Brasileirão. O primeiro tempo do Flamengo foi perdido, porque Bruno Henrique estava num local que ele não joga mais há muito tempo. E quando ele jogava, ele não se dava bem.
Porque ou ele joga aberto, coisa que ele não consegue mais fazer hoje, ou ele joga lá enfiado, Gui sabe bem, Sabo. que quando Claro que eu sabo. Bruno Tava Henrique esperando. tá lá na frente, ele joga muito bem, porque ele tem questão de impulsão, velocidade e os chutes mais loucos do mundo, mas que entram. Só que ele tava num canto que nem era enfiado, nem era na ponta, nem era tampouco de segundo atacante. Ele tava Ponta eu quase conheço também. também. Conhece muito o grande Uruguai, Mujica. Minha E fazenda aí, tá lá. Vou vender. sim. Brisadeiro. E aí o Isso. Felipe Luiz colocou num lugar que não tinha treinado durante o ano todo. Se o Campeonato Carioca foi como uma pré-temporada, como a gente estava encarando mesmo, e no primeiro jogo, valendo, ele coloca Bruno Henrique num lugar que ele não treinou, então ele tá errado. E aí, qual o problema maior? Ele não soube mudar isso durante todo o primeiro tempo, e o primeiro tempo do Flamengo foi perdido. A gente teve só um tempo para jogar contra um time muito bom, que é o Inter, né? Mas que... E outra... Cara, Rocher, além de ser burro por causa da aliança, que ele não poderia estar usando, e o cara vai e se machuca, não pode voltar para o segundo tempo, e, meu amigo, a diferença de Rocher pro goleiro reserva é gritante, meu. Antony, o goleiro reserva. Uhum. Não, no gol do Flamengo, você viu que ele tava perdidinho no cruzamento, no escanteio. Perdido. Ele não Totalmente. sabia o que tinha acontecido ali. É. Eu acho que ele prestou atenção só porque tem aquele barulho seco do chute, e ele deve ter olhado, opa, aconteceu alguma coisa. Mas ele tava perdido. Ele tava deslocado pra lateral da trave, fora de posição, horrível. Eu horrível. acho o Rocher, tipo, nível de goleiro, tipo, eu acho que tem goleiros muito bons, ridículos, e o Jandrei. O Rocher, ele tá no nível lá em cima, assim, eu acho que ele faz muita diferença, cara, pro time dele. Ele não é tão bom quanto ele jogou ontem. Você acha mesmo? Porra, eu acho que ele salva pra cacete o Inter, velho. Ele cata Ele muito, não tem mano. essa regularidade. Sou capaz de falar, porque aí é só no campo das possibilidades, mas se ele não se machuca, é capaz que o Inter teria ganhado o jogo ontem, cara. Ele tava fechando o gol. Mano. Não, ele tava numa noite gol. inspiradíssima. Pô, ele jogou Inspirado, muito contra a Argentina inspirado. também, velho. Não quero dizer nada, não. Não, mas é isso. Sabe aquele que acontece muito com o Bruno Henrique? Jogos contra times enormes, os caras se agigantam. Sim. É diferente, por exemplo, de um Gabriel Barbosa que só joga contra time pequeno, né, que a gente viu, Tati, hein, falando de viu ontem de novo. Então, Tô falando? Olha aí. cara... O Estevão teve em campo? Opa! Teve, mas tava no bolso do lateral esquerdo do Corinthians. Antinelli. Olha aí, ó. Que, aliás, grande achado, mas aí, quando for a hora do Corinthians, se fala nele. Cara, e aí, com um tempo perdido contra um time muito bom, seria muito difícil ganhar. E com o Rocher, mano, teve umas 3 bolas que era gol fácil, e Rocher fez aqui não, queridinha, e nada. E defendeu, e até no lance que ele deve ter machucado, que é quando ele divide com a mão um chute de xerequinha, que, cara, ele é baixinho, não é porque a esposa Eu sei, de é Shrek, como... a esposa de certo. Shrek é a Shrek. Ele, mesmo sendo E a baixinho, sogra? ele salta muito. Xureca. E a sogra? Xureca. Eu não conheço a sogra. Xerecona, Iona, não conhece? Olha, deixei pra você. E Bel continua pensando, eu deveria ter acordado tão cedo pra estar nessa live. Desculpa, Mariana. Não é culpa minha. Quero deixar bem claro. Dona Marcona já deve ter ido embora da live, que não tá aguentando também. Ah, não é impossível. Não dá. A dona Bomediana. Mediano. Não tem jeito. Vai. E aí foi o segundo tempo, o Flamengo foi pra cima, voltando a ter um esquema bom, só que a gente entra numa questão. Eu reclamo de Felipe Luiz, e reclamar não significa que não vale pro Flamengo. Por mim, ele vai passar anos e anos ganhando ou perdendo, porque ele traz um esquema de jogo bom pro Flamengo quando ele acerta, e uma mentalidade que é importante também, só que ele precisa aprender essas variações táticas, coisas que ele não faz. E aí, qual foi o problema? Te odeio data FIFA. Gerson Arrascaeta, que atualmente
mesmo eu sendo clubista, como vocês dizem, eu acho que seria titular em praticamente todos os clubes grandes do Brasil, e a gente começa sem dois dos principais jogadores, quiçá Gerson sendo o principal jogador do Flamengo enquanto Pedro não volta, que talvez volte em abril até, tomara. Se tivesse um Gerson no Dia 1º de Jaque, abril? Tem certas coisas que a gente só cala, né? É melhor. E agora, uma coisa que até falaram ontem. Juninho jogou bem, tudo, mas o cara ainda tá muito abaixo do Flamengo, mano. Na boa. Ele vai ser um bom reserva para Pedro para entrar em alguns momentos. Mas ele entrando de cara não rola. Outra coisa, Luiz Araújo joga demais entrando durante. Quando ele começa, ele não consegue sustentar. E aí ontem foi complicado porque Luiz Araújo e Michel não jogaram nada. Rocher não queria levar gol de Chequinha. O Wesley estava um pouco abaixo ontem também, né? Achei ele meio apagado. Atrapalhou. Também achei. Cansaço da viagem, do jogo, mas eu acho que ele deu uma caída depois do péssimo jogo que ele fez na seleção. Sim, ele parecia estar meio abalado, né? Eu achei Ele também. levou crítica essa semana como nunca. Como nunca, eu acho que ele não estava preparado. É porque o jogo que ele fez contra a Colômbia foi tão bom que aí jogaram toda a responsabilidade nas costas dele, né? Expectativa e responsabilidade. Sacanagem. Só também. que como é que você joga uma responsabilidade em cima de um garoto que nunca tinha sido titular e é lateral direito? Ele não é atacante. Agora, se tem o Rafinha, era porrada. Beleza. E aí, aconteceu que, por exemplo, Léo Ortiz, quando entrou também na seleção, também foi mal. Só que, tá vendo? Só joga no Flamengo. Meu amigo, ninguém jogou na seleção e os caras querem colocar na conta do coitado de Wesley. Isso que é sacanagem. Ana Thaís Matos, você é uma droga pro futebol. É isso. Você é uma droga pro futebol. Meu irmão, uma coisa, sou eu, Henrique, não sou bosta nenhuma, que não tenho vínculo nenhum com... Não diga isso. Não, desculpa, me comparei a você. Mas muito obrigado pela defesa. É o maior, se não o melhor editor do Brasil. Ponto. Verdade. Olha todo. Errou duplamente, mas aí a gente vai seguindo. Portanto, a gente levantar a moral dos nossos amigos. Né? Como dizia a manhinha, eu não sou pouca merda, sou um pinico cheio. Isso aí. Porque, cara, você é comentarista do maior grupo de esportes do Brasil. A sua emissora detém quase todo o poderio de um campeonato e você vai e desdenha de um jogador porque agora ele viu o que é futebol de verdade e tal. Qual a necessidade de você fazer um comentário desse que não é de uma jornalista, é de um torcedor? Não, pera. Mano, pera. Futebol de verdade tá de sacanagem, tá de brincadeira. Foi o que ela falou. Que agora o Wesley foi apresentado a um futebol de verdade porque jogou na seleção e não era o Flamengo. Cara, isso é comentário de torcedor, isso não é comentário de jornalista. Na boa. Viu a Argentina, né? E aí, por exemplo, o pessoal... mas vão reclamar dela porque é mulher. Isso não é questão de ser mulher. Desculpa. Na boa. Isso é questão de ter feito um comentário muito idiota. E olha que vocês sabem aqui que eu sou chatão com qualquer coisa que queiram fazer. Não vou dar carteirada não, mas sempre que tem... é porque é mulher, eu me alio também, meto a cara. Mas nesses lances, igual o Leila de vez em quando vem falando um monte de merda também, a gente tem que mudar. É porque é homem e mulher? Não, é porque tá falando merda. É igual o Marcão falando de Neymar. É isso. Independe de ser homem ou de ser mulher. Tô só dando um exemplo aqui pra trazer mais, Marcão. Só pra trazer a audiência. Continua defendendo? Não, defendendo. Aqui eu tô defendendo. Aprendi com Chiquinha. Isso que eu ia falar. Né? E aí, odeio a data FIFA. Odeio. Pô, cada vez mais. E aí, por exemplo, trazendo o amado de Marcão. Por causa da data FIFA, ele passou tanto tempo e porque ele é responsável também. Mas ele se machucou em data FIFA. Pedro tá há meses e meses e meses parados. Data FIFA. Agora Gerson e Arrascaeta. Data FIFA. Data Cara, FIFA. A gente tem que parar com isso, meu irmão.
em qual desses casos a CBF ou a FIFA foi penalizada? Em nenhum. E o Rafinha dando porrada em todo mundo. Data É uma coisa que precisa trazer à tona também. Não só a responsabilidade da FIFA, da CBF, mas, aliás, da CBF muito mais. Não tanto da FIFA, mas da CBF, porque o nosso calendário também não colabora, né? Que isso, Thaís? Tá bem aí? Espirro para uns 10 espirros seguidos. Não, fica tranquilo. Baixou Maradona. Do nada. Não, problema com pó. Não, problema com pó. Baixou Maradona. Ô, louco 2 vezes. Responder pra não morrer, né? Também. O pior é que eu entendi, não, eu gostava. Não tem problema, não. O negócio é que o pior é que eu Gostava entendi. de quem? Peraí. Maradona? Peraí. Maradona. Ah, sim, ok. Maradona. Não, ok. Maradona. Porque ficou bem dúbio aí. Ficou parecendo aqueles. Não, do Maradona. VAP, né? Não, gente. Se eu tô de boa e tô aqui ainda, é porque era do Maradona. Ah, sim, ok. Em recuperação. Mas só complementando. Vendi minha casa, tenho emprego há mais de 15 anos, então, assim, olha dificilmente não é o Maradona. Mas só complementando aqui sobre o calendário. Aí né? ela faz assim no final. Aí é sacanagem também, né? Me aí você me quebra. Não deu pra perder a piada. Vai, Marcão. Aí vem isso aqui, olha, Tati. Sobre o calendário. É um absurdo. É um absurdo. Difícil. Já veio o leãozinho na cabeça. É muito complicado pra mim. Mas é um absurdo que em pleno mês de março, estamos encerrando o mês agora, os grandes clubes brasileiros já tenham 20 jogos no calendário. Já jogamos 20 jogos durante o ano, no mês de março. Não há perna de jogador que aguenta, cara. Não adianta, é lesão atrás de lesão mesmo. Não, o Jardim já falou que ele vai rotacionar time, não vai ter time fixo, não. Ele já falou que é impossível. Ah, isso explica. Vocês viram o lance do Luiz Gustavo hoje no jogo de São Paulo? Acho que isso explica bastante. Na sua vez, calma. Na minha é da Bel. Eu sei que a raiva tá aí dentro, mas calma, vai segurando. Mas o Felipe Luiz falou disso ontem. Ontem foi o primeiro jogo, de fato, do Flamengo e ele já tá com jogadores acabados. Isso é ridículo mesmo. É como eu falei no áudio lá pra galera do 1909, eu falo aqui. A CBF odeia o futebol brasileiro. É simples. Verdade. A CBF tá pouco se lixando. Cara, então... poderia ter sido um jogão, não foi, infelizmente, mas... Beleza. O Flamengo joga contra o Deportivo Táchira na Venezuela na quinta-feira. Aí lá... Cara, é um chão, meu amigo. É chão pra chegar lá, mesmo indo de avião, mas é um chão enorme. Não tem aeroporto perto, né? Tem que andar uma parte de ônibus, não é? A bagunça grande, tanto que... altitude? Não vai ter altitude de fato, não. A altitude só contra a LDU, mas também não é lá essas coisas. Sim. Mas a questão do Flamengo na Libertadores vai ser distância. O Flamengo vai lá pra Caixa Bozó, depois volta para jogar no domingo contra a Vitória. É tão complicada a viagem que não vai voltar para o Rio, não. Vai logo para Bahia, que é para tentar desgastar menos os jogadores. E assim, quem viaja, independente de que tipo de viagem, sabe que qualquer viagem desgasta. Imagina você viajar após um jogo, depois de ter feito uma viagem longa. E aí vai. A Libertadores também odeia o futebol, e principalmente o futebol brasileiro. Só para finalizar, Gerson está em vias de renovação, mas não pode dar o martelo batido porque o pai dele é Marcão, que é empresário dele, que é um dos empresários. E a gente sabe que pai de atleta, principalmente se for no estilo Marcão, e com esse nome ainda mais, pai de atleta, normalmente... Eita, tem Marcos aqui, desculpa. Cara, é bom no que faz, então. É bom em fazer merda. Mano, o que ele atrapalha... Não, é isso. Ele faz merda, é ele isso. bom. É questão de só direcionar. O que ele atrapalha a carreira de Gerson é a brincadeira. Gerson vai ter o contrato mais longo, vai ser até 2030, mas não vai ser o mais caro do plantel, usando uma palavra nova. Tudo que Marcão queria é que ele fosse o mais caro para poder usar isso de, Gerson é o jogador mais caro. Ego de homem. É normal, a gente conhece isso.
E Felipe Luiz na seleção, Felipe Luiz ontem mesmo já falou, ele já havia falado para o comedor de casadas, mas ontem ele falou em coletivo, ele fez, não, eu tenho um contrato com o Flamengo, Boto. José Boto É porque tem o comedor de casadas em Minas e tem o comedor de casadas no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro é o lendário, né? O da lenda. Isso. Tá bom, entendi. Na realidade, a lenda seria o Boto, né? E a lenda dessa paixão? Tá bom. Faz sorrir ou faz chorar. O coração é quem manda, porque Felipe Luiz, apesar de ser muito flamenguista, mas não deixou o coração mandar, já que falou que ele vai cumprir o contrato com o Flamengo até o final. Então, Felipe Luiz continua na seleção que está no Rio de Janeiro. Muito bem. Falamos do Flamengo. Antes da gente continuar aqui para as próximas agremiations... E, aliás, que bom que o Brasileirão voltou. Faz muita falta. Ah, sim, claro. Tô feliz demais com o Brasileirão. Bora, artilheiro. Olha aí! Já veio uma musiquinha. Globo paga nós.